Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus Todo-Poderoso, podendo aprender com essas escrituras, amém? Nós estaremos lendo Atos de número 19 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe perguntou: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e aos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ouvires chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em que quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Éfesos! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, e o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro.
A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali, e alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. E quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é a Ártemis de Éfeso!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Éfeso, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles se apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está ocorrendo os perigos de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje, nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou-se a assembleia. Amém? Meus amados, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em Atos 19. Nós vemos que Paulo está continuando a sua caminhada, a sua trajetória, pregando o evangelho, constituindo discípulos, realizando obras. E a gente vê que aqui em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que estavam ali e tinham recebido o evangelho. Mas quando Paulo lhes perguntou a respeito do Espírito Santo de Deus, eles nem sabiam quem era. Meus amados, aqui é o que mora mais o perigo. A gente falar em termos de religiosidade, sabe? Pessoas religiosas. Porque Paulo diz assim: vocês sabem sobre o evangelho, já te discipularam, você já tem entendimento. E assim, nós já recebemos o evangelho, já fomos até batizados como João batizou. E ele perguntou a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas vocês receberam o Espírito Santo de Deus? E eles nem sabiam o que significava ter o Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo, ele orou e eles receberam o Espírito Santo de Deus. E ao impor as mãos, meus amados, o profeta, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo de Deus. E após isso eles começaram ali a falar em outras línguas e a profetizar. E a gente vê que é interessante que enquanto Paulo pregava o evangelho, Deus através dele fazia coisas extraordinárias. Meus amados, é notório, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus opera grandes coisas através dessas pessoas. Por quê? Porque tem fidelidade, tem aliança, tem lealdade, busca a santidade em Deus e com toda certeza Deus realiza grandes feitos através de pessoas que têm aliança com Ele. Então, de tal maneira que até acessórios de uso pessoal, como lenços, aventais, eles eram levados até outras pessoas e elas eram curadas. Então, a gente vê que o Senhor, meus amados, quando separa uma pessoa, sabe, quando o Senhor enche essa pessoa da tua unção, do teu poder, quando uma pessoa busca verdadeiramente a Deus, essa pessoa se capacita de uma forma extraordinária também. Lembra quando Pedro, até a sombra de Pedro curava as pessoas? Não porque ele é super poderoso, porque ele é alguma coisa, não, porque ele é menor, porque ele se diminui a ponto de o próprio Senhor conduzi-lo em tudo. Lembra Jesus? Jesus era assim também, porque Jesus não fazia as suas vontades. Jesus colocava em primeiro lugar em tudo na sua vida, buscar a santidade, buscar a presença do Pai. Então, meus amados, uma pessoa que vive para Deus, uma pessoa que se despoja de toda a sua vontade, os seus desejos e coloca Deus em primeiro lugar, não é que ele fica fanático, mas é que ele sabe que primeiramente tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar. Então é notório, meus amados, que Deus vai usar essa pessoa grandiosamente, porque nosso Deus é grande, entende? Então olha só, mas olha um ponto chave que eu quero que vocês tenham entendimento, eu e você. Posterior a isso, verem que Paulo estava realizando tais feitos, coisas extraordinárias através do poder de Deus, a palavra de Deus aqui fala que um grupo de judeus, exorcistas, eles tentaram expulsar demônio, de uma pessoa ali invocando o nome de Jesus. Até aí tudo bem, estava invocando ali o nome de Jesus e ele diz assim, a quem Paulo pregava. E essa ideia não deu muito certo. Por que não deu certo? Porque o endemoniado,
pulou em cima dele, espancou eles quase até matar, né? Arrancou a roupa deles ainda, deixou eles nu para passar vergonha. E além disso, deixou claro para eles: olha que esse demônio falou para esses homens: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então eles não estavam munidos do Espírito de Deus, eles não estavam capacitados para fazer tal feito. Então, meus amados, aqui é onde mora o perigo, onde pessoas, sabe, que estão tão assim, cruz ainda perante Deus, ou quando as pessoas deixam a alma falar mais alto, né, e não se capacita da forma que tem que se capacitar, como diz lá em Efésios 6, que nós temos que, né, nos munir das armaduras espirituais. E essa pessoa tenta agir por conta própria, sem cobertura espiritual, tenta fazer de qualquer jeito. Meus amados, mora um perigo, porque como esses homens aqui, que ouviam, sabiam do Evangelho, sabiam do poder de Jesus, mas tentaram repreender aqui um endemoniado, e eles apanharam, porque eles não tinham a autoridade do Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, meus amados, os servos de Deus, fiéis, são bem conhecidos pelo inferno. Satanás sabe quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Isso não é algo de que depende de posição ou privilégios terrenos, não é totalmente o resultado de intimidade com Deus. Quem busca Deus verdadeiramente, quem se lança aos pés do Senhor, quem se santifica, purifica, sabe? E não se torna um religioso, porque aqui mora mais um perigo. Tem pessoas que eles acham que estão, sabe, se enchendo do Espírito de Deus, mas não, está sendo religioso. É complicado, meus irmãos. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê que, sabe, uma vida com Deus é pautada de muitas coisas. Uma vida com Deus tem tantas coisas que nós temos que ter sabedoria e discernimento para que nós possamos nos capacitar da forma correta, sabe, ter uma visão, a visão do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós não venhamos entrar por um caminho também que não vai nos trazer resultado. Amém? Então a palavra de Deus, ela se espalhava ali de uma maneira cada vez mais maravilhosa, sabe? Pelas cidades por onde Paulo passava, e a palavra de Deus se concretizava na vida das pessoas. Em Éfeso, muitas pessoas que praticavam aqui o ocultismo. O ocultismo, meus amados, é bruxaria, sabe? O ocultismo é mexer com umbanda, todas essas coisas. Isso sempre existiu e eles praticavam essas coisas. E ao se arrependerem, eles traziam seus livros, os feitiços, né? Os livros de feitiçaria, essas coisas todas, para serem queimados publicamente. Então eles entendiam, né, que eles tinham que se arrepender deste mal, dessas atitudes, para que eles pudessem ser perdoados. E ao verem o crescimento do evangelho em Éfeso, os sacerdotes do templo da deusa Diana, e ali aos ouvirem os fazedores de imagens, ficaram preocupados com o futuro dos negócios da cidade. Eles falaram assim: peraí, este homem, chamado Paulo, está trazendo uma nova crença. E as pessoas estão dando crédito para ele, porque a palavra de Deus, meus amados, ela é fiel, ela é verdadeira, né? O próprio Espírito de Deus se incumbe de realizar as coisas, né? Os milagres, testificar no coração da pessoa que é a verdade. Então eles viram esse crescimento do evangelho e eles ficaram preocupados, porque o sustento deles era através de imagens. Faziam essas esculturas e vendiam. E ao pregar o evangelho, as pessoas eram convertidas e elas não praticavam mais esses atos de adoração, de idolatria. Então as pessoas não compravam mais. Então eles ficaram preocupados com o futuro dos negócios da cidade. E após isso, eles incitaram um grande tumulto contra os apóstolos, de tal maneira que eles acabaram numa discussão acirrada em uma grande assembleia. Mas contudo, meus amados, sempre a palavra de Deus prevaleceu. Sempre os servos de Deus obteram vitórias. Amém? Essa é a palavra de Deus, esse é um pedacinho da história que aconteceu no passado e ainda continua, né, nos ensinando, nos instruindo o caminho que devemos caminhar. Amém? Eu creio que Deus está trazendo sabedoria e discernimento aos nossos corações. Em tudo nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida. Fique na graça e na paz de Jesus.